Mas Deus é bom sempre, e que bom estar com você, revê-lo, estar com você nessa manhã, passar esse tempo aqui falando de coisas que com certeza vão abençoar, fazer você pensar, refletir. Por isso o programa é Pense Nisso. E mais uma vez estamos aqui com a Raquel e a Valéria. Bom dia, Raquel. Bom dia, pastor, bom dia, mesa, bom dia você que está em casa, um dia lindo para a gente estar aqui no Pense Nisso falando das coisas do Senhor. Amém. Bom dia, Valéria. Bom dia, pastor, bom dia, Raquel, bom dia, Sidney, bom dia a cada ouvinte e cada um que está assistindo nossa página no Facebook. É isso aí, você pode interagir conosco no Facebook, /programa por extenso Pense Nisso. Você pode ligar para o número do telefone que eu esqueci. Gente, diz aí, Sidney sabe, se não sabe, daqui a pouco eu falo. 25820990, lembrei, trouxe aqui 25820990, você fala ao vivo e fala com a Valéria, você fala com a Raquel, você fala comigo, você fala aqui no programa. Mas, Sidney, bom dia! Bom dia! Bom dia! É o homem que faz acontecer o programa, mas eu quero começar o programa, como sempre, orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de viver e estar com você nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te conhecer, de saber que Tu és Deus, que a nossa vida ela tem origem em Ti, que o que somos, o que temos, ó Deus, os nossos sonhos, eles são oriundos de Ti. Quero Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de viver, de pensar nas coisas lá do alto. E nessa manhã, ó Deus, nos oferecemos a Ti. Senhor, usa-nos para que o reino avance, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas possam, quem sabe, enxergar um pouco mais longe. E, se for da Tua vontade, nos usa, ó Deus. Nós te pedimos assim, nos capacita, ó Deus, nos faz instrumentos Teus, e o Teu nome seja glorificado, Teu nome seja honrado e conhecido. É a nossa oração. Te pedimos, ó Deus, por da Tua vontade, que assim seja, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Pense Nisso. Eu sou o pastor Erivelto e que prazer estar aqui com você nesse sábado. E, Valéria, qual é o tema dessa manhã? Você é eu ou você é nós? Eu não entendi nada. Vocês botam uns negócios aí que eu não entendo, Valéria. Eu vou voltar. Como é que saiu esse tema, hein? Mas eu quero ler a palavra de Deus com você. Nós estamos ao vivo, você pode ir pelo Facebook nos conhecer. Pastor, será se você é bonito, é feio, é alto, careca, cabeludo, usa óculos, não usa? Eu não sei, né? A sua curiosidade, você pode entrar aí no Face, você vai conhecer a Valéria, você vai conhecer a Raquel, o Sidney, e vai também me conhecer. Mas eu queria ler a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28 e 29, que eu quero ler com você nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a minha palavra, o texto inicial do nosso tema hoje. O tema hoje que é um pouquinho, não é difícil não, ele parece difícil, né? Você é eu ou você é nós? Aliás, nós já faz parte aí do vocábulo aí, Fala do aí, vocabulário do nós. pessoal, é nós, aquela coisa toda, somente os corintianos, né? Tô lembrando Os maloqueiros, né? Mas eu quero começar o programa. Você, Raquel, você é mais eu ou mais nós? Então, pastor, acho que são fases, viu? Acho que a gente vai, ao longo da vida, principalmente na adolescência, existe uma individualidade exacerbada, né? O adolescente, ele pensa nele, por ele, porque ele quer, e aí vai entrando na vida adulta. Hoje eu posso dizer que eu sou mais nós, que o coletivo, que a família, que as demandas do grupo regem mais as minhas decisões. Mas eu já fui eu bastante tempo, viu? Já fui bem focada no eu. Acho que são fases.
Amém. E você, Valéria, você está mais na fase do eu ou na fase do nós? O que acontece? No geral, eu tô na fase do nós, mas de vez em quando você precisa dizer assim que é eu. De vez em quando você precisa dar um afastamento e ter o seu relacionamento com Deus, ter o seu momento com você, para você entender por que o nós é tão importante. Porque se você ficar só no nós, vai chegar uma hora que você vai ficar decepcionado. E aí você diz, também não quero mais nada, agora só sou eu. Então eu acho que existe um momento para você se afastar e dizer assim, por que nós é tão importante? Existe uma moderação, né? Como a palavra de Deus diz, uma moderação entre eu e o nós, né? Para ser saudável. Interessante que quando se levantou, a gente está falando aqui sobre individualidade e coletividade, né? Você é mais individualista ou você é mais o espírito coletivo, o espírito de igreja? Aí quando a gente levantou esse tema, eu lembrei de Coríntios 12, a partir do versículo 12, que ele fala do corpo de Cristo, né? Ele vai falando, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, né? E a gente às vezes esquece que nenhuma mão é igual a outra mão. A gente tem duas mãos. Uma é um pouco maior, uma é... A diferença, você não... Se você parar para medir, você vai ver a diferença. Né? Mas no dia a dia ela é imperceptível. No dia a dia ela é imperceptível. Ao mesmo tempo, se você vai e arranca essa mão do corpo e deixa ela sozinha, ela gangrena. Ela apodrece. Ela vai cheirar mal. Por quê? Porque a gente só tem vida no corpo. Até porque Cristo usou a questão do enxertar na parreira, né? Você pega um galho, abre um pedacinho. É interessante isso. Você abre, pega o galho lá, corta um pedacinho do caule da parreira, ou seja, você fere a parreira, enfia o galho ali e amarra aquele galho ali. Ele não fica automático, amarra o galho ali. Com o tempo, aquele galho enxertado na parreira, ele vai criar, vai ser alimentado pela seiva da parreira e vai dar frutos. Mas para ele entrar na parreira, a parreira tem que ser machucada. Ele tem que ser amarrado na parreira. Então a gente vê assim, para a gente deixar de ser eu e ser nós na parreira ou no corpo, às vezes a igreja tem que sofrer um baquezinho, a gente tem que ser amarrado, ou seja, Deus tem que ir lá agarrar a gente. Tem um versículo que diz assim, não sejais como mula ou com cavalo que precisa ser controlado com freios e cabresto, porque senão não faz o que tem que ser feito. Às vezes Deus tem que pegar e botar freio e cabresto na gente, amarrar a gente. Amém. Eu quero incentivar você a fazer parte do programa aí pela nossa página. Você manda aí a sua opinião, pastor, eu acho isso, pastor, eu sou mais eu, pastor, não, eu já fui mais eu, hoje estou mais nós. Eu estou numa fase ainda de transição, eu não sei. Você pode ligar para nós, 25820990, 25820990, ou pela nossa página ao vivo aqui, no nosso momento de break aqui, na sua participação. Mas eu queria também falar um pouquinho, né, gente? Vocês deixam eu falar um pouquinho? Claro. Deixa ou não deixa? Deixa! Eu queria ter um olhar no sentido mais bíblico, vamos olhar por aí. Não sei se vocês já pararam, com certeza já pararam, mas Deus, quando ele começa lá em Gênesis, ele diz assim, Deus criou todas as coisas, e chega um momento em que ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, né? E eu não sei se você já percebeu que ele diz façamos, o verbo, né, não está no singular, ele está no plural, né? Façamos a nossa imagem. E esse termo, ele fala de Elohim. Elohim é um substantivo plural que denota exatamente pluralidade, não é? Mais de uma pessoa, nós, o nós, que é exatamente, você sabe, você aí conhece tudo da Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Sempre estiveram juntos, sempre estiveram ali fazendo a obra. Eu creio, Valéria e Raquel, você que está conosco aqui nessa manhã, eu acho que a grande demonstração de Deus é exatamente que ele começa a se mostrar, a se materializar para nós, para a sua criação, como um Deus uno, mas o nós.
o nós. Você vê que ele cria o homem, né, apenas a nível de você entender um pouco melhor, ele cria o homem. Esse homem, ele criou Adão. Adão não é uma expressão, não é um pronome masculino, ele não denota ali individualidade do ser, Adão como homem, não. Deus criou Ishi e Isha, né, que eram a sua produção. Ele criou os dois como coletividade, criou os dois como a sua criação. Não havia uma definição de você é isso e você é aquilo. E a gente repara que só há um desmembramento, uma individualização, a perda da coletividade, porque Deus é um ser coletivo e Ele cria, né, Ele diz, façamos como nós somos. Os filhos, a gente usa essa expressão, né, que ele seja a cara do pai, né? Que a gente fala, não, ele é igual ao pai, ele é igual à mãe, olha só, igualzinho a mãe dele fazia, né? Então a gente fica naquele desejo em que ele, na transferência de tecnologia, vamos dizer assim, né? Que ele seja igual, de chip, que ele faça igual, que ele seja igual, coisa e tal. E isso eu creio que vem de Deus. Deus passamos o homem a nossa cara, a nossa imagem, como nós somos, como nós vivemos. E Deus criou o homem, justamente, creio, no nós, né? Nós temos N citações, podemos aqui gastar vários programas falando a respeito disso. E eu queria que você parasse para pensar exatamente no Deus, não do eu, mas no Deus do nós, né? Aquele que faz tudo pensando na coletividade. E vocês, né, que são experts aí na coisa, hoje nós vivemos uma coletividade do eu, não é isso? Uma coisa, tudo é eu, tudo é para mim. Não, você que se exploda, se eu tenho, né? Eu vi agora, quando eu vinha para cá, eu vi uma demonstração assim, fantástica. Parou um carro de um prédio ali, tinha várias pessoas, né, que moram na rua, e o carro passou, aí abriram, aí deram lá café, pão, aquela coisa toda. E eu falei, caramba, a gente sai de casa, você não está com fome, né? Você não dormiu mal, né? Você teve a sua cama com ventilador, com ar-condicionado, não sei, mas você tomou seu banho, você comeu alguma coisa, aquelas pessoas nada têm. É verdade. Né? Então, e aquilo veio, encheu meu coração. Eu falei, é o pessoal que está pensando no nós, né? Não só, eu vou sair, eu estava pensando, eles acordaram que horas para fazer café? Para preparar tudo. Preparar tudo, né? Gastando a sua gasolina, em favor de quem? De pessoas que você nunca viu. Que nunca vão poder repor. Não, nunca, né? Não sabe o nome, nunca vão, não vai ter a retribuição. Mas só daquele que vê todas as coisas. Como é que a gente muda esse cenário, no cenário cristão? Porque a minha preocupação, quem muda o mundo é a igreja. Amém. Não é isso? É verdade. Então, mas a igreja está infestada, se eu posso dizer assim, exatamente dessa cultura do mundo, que é a cultura do eu. Porque na verdade a gente está no mundo. O mundo, a cultura é essa. Então a gente tem que renovar a nossa mente para poder pegar a cultura de Deus. Né? É interessante que você estava falando da criação do mundo. Se a gente for pegar... Até os termos são significativos. Eles falam de Deus. Não, do meu Pai. Que muda tudo. É verdade. Né? Se eu falar de Deus, eu penso, sei lá, no cosmos, sei lá, em alguma estratosfera e alguma coisa assim. Não, quando eu falo do meu pai, eu falo com aquele cara que senta no sofá com a gente. Quando a gente vê a criação do mundo, Deus cria os animais, Ele cria as flores, Ele cria as plantas, mas Ele não diz, Ele não descreve, eu criei assim, eu criei... Na minha, como diz a Raquel, na humilde opinião do meu próprio CPF, é para Deus mostrar a universalidade dele, porque não importa o que é por fora, importa o que é por dentro. Então, no momento que eu começo a achar que o que importa é o que está por dentro, que aquela pessoa que está na calçada é tão parecido comigo e eu com ele, por que que eu posso ter e ele não pode ter? Por que que ele é obrigado a sofrer isso sem eu dar alguma ajuda? A gente não vai tirar da boca do filho, mas a gente... O que eu posso fazer por aquela pessoa que está ali? Ou o que eu posso fazer para impedir que uma pessoa entre numa mesma situação? Porque eu não estou vendo... quando a gente... desculpa.
A sensação que eu tenho é que quando a gente se preocupa demais com a aparência, de como as coisas foram feitas, de como as pessoas foram feitas, a gente meio que permite essa separação. Quando o pastor fala que era os dois iguais, era universalidade, não tinha diferença, você está dizendo que os dois eram iguais. Então, homem e mulher eram iguais diante de Deus. Eram um, né? Eram um. Então, e Deus não fala da cor da pele deles, porque todos são um diante de Deus. Então, qualquer outra discriminação aí, qualquer discriminação já está errada, porque Deus já instituiu que todos eram um. Já é falência da carne. Já né? é falência da carne. Então, a gente tem que voltar. A igreja está cheia disso, sim, porque nós estamos neste mundo que tudo discrimina. Por quê? Você ser diferente do pensamento do mundo. Só que o cristão sabe que ser diferente se paga um preço. E se paga um preço caro, né? Quando você sai do meio social. Então, ele tem que estar disposto a pagar esse preço. Você até usou uma palavra aí, sabe. Eu boto aí reticência, sabemos. Né? Porque quando a gente sabe de uma coisa, eu sei que eu estou doente, aí normalmente, né? Mas a ciência já provou que o saber ele não é suficiente, né? Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas a motivação, o incentivo, a energia para fazer depende de sofrimento, muitas vezes, depende de você estar numa condição que você não suporta mais, né? Superação. Exatamente. Tipo assim, cheguei no... aquela expressão que a gente usa, fundo do poço. A pessoa não tem mais para onde ir, aí ela pega um impulso que ela cresce, né? Porque, na verdade, saber... Quem não sabe que tem que estudar? E quantas pessoas abandonam a escola? Né? Quem não sabe... Então, assim, a pessoa sabe, mas o saber não é suficiente. E o meio social, eu estava lendo um livro que ele usou um exemplo muito legal. Tinha um balde de caranguejos, né? Os caranguejos tinham sido capturados, então os caranguejos estavam tentando sair do balde. Quando um chegava lá em cima, o outro agarrava ele e puxava para baixo. Então, o meio social faz isso. Quando eu digo a questão do preço a se pagar, a pessoa começa a ir na igreja, né? De novo na igreja? De manhã e de noite. Entendeu? E aí, o meio social... que assim, ele aqui faz uma força, né? A mesma coisa é o estudo. Estudar pra quê? Tu vai ser igualzinho teu pai. Você tem essas coisas. Então, o meio social puxa você. Então, você tem que ter uma força tremenda para você ir além do meio social. Você tem que entender que você vai ser um pária. O pastor colocou uma coisa, né? Como que faz para mudar isso na igreja? E eu tenho isso no meu coração já ardendo há algum tempo. Eu trabalho com bebês, né? E é uma delícia trabalhar com bebês. E outro dia eu estava pensando sobre isso. Como é importante que desde pequenininho essa ovelha, esse cristãozinho, tenha identidade. Ele saiba quem ele é, ele saiba qual é o papel dele no reino. Porque quando você cresce com identidade, você tem a autoestima relacionada àquela identidade, você tem um pertencimento àquela comunidade. Quando você olha para uma coisa, um comportamento, uma atitude, uma coisa que o mundo oferece, naturalmente você fala, isso não é para mim. Eu não sou dali. Você não tem identificação. Né? E quanto mais cedo a gente conseguir começar esse trabalho, a pré-adolescência é muito difícil, né? A escola, as redes sociais, o YouTube tá aí cheio de coisa boa, cheio de porcaria. Então, se nesse momento que a criança é confrontada na escola, é confrontada pelos amiguinhos, ela já tiver uma identidade forte, ela fala, tudo bem. Né? Eu me lembro, eu com 9, 10 anos, os meus colegas falando, você vai lá na igreja do pastor ladrão, do pastor que rouba oferta. Eles nem sabiam qual era a minha igreja, mas eles mexiam comigo. Aí eu não respondia normalmente, até que um dia eu falei assim, gente, o dízimo tá na Bíblia, a gente não dá pro pastor, a gente dá para Deus, se ele roubar, ele vai se ver com Deus. Ninguém me encheu mais o saco. Né? Então, assim, quando você se posiciona, mesmo criança, com um embasamento, eu te falar, tá bom, ok, vou cantar em outra freguesia, como a gente costuma dizer. Então, muito dessa coisa do eu, do nós, de eu não saber como se comportar, vem de eu não saber quem eu sou. Qual é meu papel, qual é a minha identidade, né?
o que eu tenho que fazer. A gente lá no berçário recebe as crianças assim como o serviço de culto recebe na igreja, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você vai falar que o bebê não entende, ele sorri, abre os braços, ele sabe que ele é bem-vindo, né? Eu hoje sabia o tema, eu já tinha assim uma noção. Hoje, né, Valéria, os breaks bom dias, né, Ainda não sei não se ainda não temos. temos, né, porque exatamente o pessoal creio que ainda está assim, digerindo, pensando, esperando um pouco mais, né, do que a gente vai falar. Eu acho que também é questão das férias, né? Vai chegar no meio de janeiro, o pessoal tá fazendo sol. Mas esse é um tema que, né, que nós poderíamos, né, quem sabe aí desenvolvê-lo, né, sobre outros aspectos aí mais à frente, mas como a Raquel falou agora, é uma necessidade imperiosa, né? O eu com o nós. Eu queria trazer algumas coisas. Falando nisso, Cat Call acabou de entrar. Alô, bom dia, Cat. O nome já é charmoso, né? Perfumado. Não, charmoso, Cat Call, charmosa né? É a palavra para Cat Call. Muito bem. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Você que faz parte sempre das nossas manhãs de sábado, né? Participe. Mas Deus é um Deus gregário. Ele é um Deus do coletivo. Né? Nós já falamos aqui, façamos o homem, aquela coisa toda. E você vê o que aconteceu. O que é que separou o homem de Deus? A palavra de Deus usou, ela rotula uma coisa chamada pecado. Você vê que quando esse negócio entrou, houve o quê? Você percebe logo uma cisão. Escondeu. Até então eles viviam andando para lá, andando para cá, conversando, todo mundo junto e batendo papo. Acontece alguma coisa e eles se dividem. O pecado traz Cadê a vergonha, você, fulano? Né? Eles se escondem. Né? Eles se escondem. O que acontece hoje é exatamente isso, né? Quer dizer, eu não vou falar aqui do pecado, mas o pecado separou a Deus. Por exemplo, Deus é um Deus do nós. Um exemplo fácil de você entender: os discípulos pedem a Cristo para ensiná-los a orar. Então, é a oração, ele diz assim: escreve aí, pega um papelzinho, escreve aí. Aí vou usar aquele, é nós. É nós. Você pode ver que a oração toda... O Pai é nós. O Pai é nosso. Para nós. Tudo é para nós. É isso. Como é que eu vou digerir isso numa sociedade que tudo é... individual. Para mim, para eu, só eu. Isso né? O banco é meu, o pão é meu, o carro é meu, né? Tudo é meu. Se só tem um pão, ele é meu. Eu não divido nada. E essa individualidade, pastor, ela é um jugo tão grande que a gente tem que rejeitar e que a gente tem que abrir mão, que a psicologia positiva, né, que é um braço da psicologia aí, caçula, a gente está falando de 20, 30 anos de estudo, diz o seguinte: a chave da felicidade autêntica, ou seja, daquela felicidade que independe de circunstâncias, daquela alegria que está na Bíblia, né, que não olha para circunstâncias, é a contribuição. É o cara que abre o carro e dá café para a pessoa que está na rua, que não vai ter nada em troca. É alguém que mora longe. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que dá aula num projeto que ela vem de Campo Grande para Cascadura para dar uma aula para não ganhar nada. Como não ganha nada, ela está contribuindo e recebendo felicidade autêntica, uma felicidade que não tem explicação. É além da semeadura. Tem participação. Amém. Mas nós vamos deixar essa participação depois. Nós estamos para o nosso comercial, para o nosso intervalo. Aí daqui a pouco a gente volta com mais programa. Pense nisso, um programa da Igreja de Nova Vida. Você sabe, é de Deus. Esse assunto, né, eu vi 8h29. Encheu a minha alma. Isso, para mim, foi metanoia. Como eu vou existir? Como eu vou existir com você? É aquela coisa de você se dar, de você mudar a chave, sei lá, do parafuso, da configuração, que faz só você olhar para você. Você vê uma coisa? Você se torna, rapaz. Os
expoentes aí da nossa sociedade são aqueles que se dão Madre Teresa, as pessoas que devotas a isso e aquilo, a gente fica assim, caramba, esse cara é de outro mundo. Que pessoa é essa que faz isso? Que não vive, que, sei lá, está preocupado sempre em fazer, em dar, em compartilhar. E a gente não entende que quando a gente faz isso, nós somos mais felizes, nós somos mais íntegros, nós somos, né, acho que eu já tenho falado uma vez com vocês, vou pagar, vou pagar suas férias lá no Nordeste, numa praia paraíba, mas só você. Sozinho, você acorda, ninguém, você vai almoçar, não tem ninguém. Vai para aquela praia maravilhosa, sozinha. É a coisa mais besta que existe. Você fala, não, pô, eu quero voltar para casa, voltar lá, ter a agitação lá, aquela turma toda. Você não tem com quem dividir, né? Ter com quem compartilhar esses momentos é que são graças. Sozinho. Tem uma coisa engraçada, eu trabalho viajando há muitos anos, então eu estou acostumada a viajar sozinha. O Augusto não trabalha viajando, né? É quando nós fomos no encontro de casais em Recife, todo lugar que a gente ia, tudo que a gente comia, falava com ela, você ia gostar de comer isso. O Augusto ia gostar de comer. Olha isso aqui, você traz o pessoal com você. É muito interessante. E nós tivemos que voltar a Recife depois com os meninos, para ele levar os meninos nos lugares que nós fomos, né? E é engraçado, porque quando a pessoa acaba viajando muito a trabalho, a viagem perde um pouquinho do amor. Isso é fato. Vira costume, vira hábito. Mas era muito engraçado. A gente ia comer um peixe na praia. E oficiais evangélicos. Ai, não, mesmo assim, é muito interessante, né? Porque você tá divertindo, você tá aproveitando, mas você sente falta de quem não tá ali. Dia 11 de janeiro, a partir compartilha das com 9 você horas os da momentos do manhã. dia a dia. Primeiro Congresso Renovação 2020, a década da força da Unigrejas. Centro Cultural Jerusalém. Avenida Dom Helder Câmara, número 4242, em Del Castilho, anexo à Catedral da Universal. Dia 11 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Rádio Contemporânea AM 990. Sintonizada com você. Está sempre conosco, né? Está sempre conosco. Estamos de volta no programa Pense Nisso, programa da Igreja de Nova Vida do Ministério É de Deus. Que bom estar com você e hoje aqui falando de um assunto, olha, assunto que para você pensar, metanoia aí, né, de mudança realmente de entendimento, de visão, de expansão aí da sua forma de ver e agir e pensar. E nós estamos falando hoje, você é mais eu ou mais nós, né? Isso está rasgando um pouco a nossa alma aqui, parando para a gente, né, parar e sentar e começar a pensar um pouquinho como eu ajo, como eu penso. Isso não passa muito, gente. Eu estou aqui, né? Break no Raquel. Participação. Amém. Vamos lá. Primeira break participação. Cat Call. Obrigada, Raquel Castro e pastor Elivelto Melo. Vocês são bênção na minha vida e no dos meus. Amém. Genane Araújo. Bom dia, paz. O egoísmo faz parte da existência do ser humano. Basta lembrarmos da fecundação. Milhões de espermatozoides e só um é campeão. Sejamos a imagem e a semelhança de Deus. Digo, a imagem e a semelhança, pois só Deus é Deus, cabeça da igreja e o único que deu seu Filho unigênito. Só através do Evangelho que conseguiremos tornar o singular em plural. Glória a Deus, metanoia real, o amor é plural. Plural. Paz, o hóspede de Genânio. Cat Call continua. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Ontem mesmo eu disse que não acho a mínima graça em ir à praia sozinha, não ter com quem conversar e partilhar das alegrias. É verdade, filho. Nós temos esse sentimento, né, de estar juntos, de não fazermos nada, mas o problema é que às vezes nós nos tornamos meio ácidos, assim, numa individualidade meia voraz, meia, né, tudo, eu volto a insistir, tudo é para mim.
né? Tudo é para mim. É porque é muito legal. A gente está aqui, nós vamos, sei lá, vamos tomar café, vamos almoçar e a gente reparte uma coisa assim. Mas o dia a dia, com uma pessoa que eu não conheço, que eu acho muito legal. O fulano é meu amigão, poxa, olha, estamos juntos. Mas e a pessoa que você não conhece? E a pessoa que você não conhece, que às vezes não te faz bem. E você tem como dar e não dá. Eu acho que existe esse parêntese aí do que é a doação e do que é a retribuição. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu tenho que comprar alguma coisa pro fulano, tô até sem graça, ele sempre me dá alguma coisa, ele sempre, né? A gente tem isso, essa coisa da retribuição. Eu queria fazer um pequeno parênteses, até pelos exemplos que os amados trouxeram, porque assim, individualidade é uma coisa, introversão é outra. Você pode gostar da solitude, gostar de ficar sozinho, gostar de parar para ler um livro e não ser individualista, e ser uma pessoa que ajuda, e ser uma pessoa que apoia, né? E o contraponto também é verdade, você pode ser um mega extrovertido, tá sempre cercado de gente e ser individualista. Então, só para a gente não confundir, o foco no coletivo é como eu tomo as minhas decisões, como eu me comporto. Não é porque eu não quero ir numa festa que eu sou individualista, né? Tem pessoas assim, se chamam para ir numa festa, não, muito obrigado, não quero ir, a pessoa não gosta da multidão, não gosta da confusão. Mas fala, vamos ali distribuir uma comida, que horas? 4 horas da manhã, eu tô lá. Né? Então, a gente tem esse contraponto do que é o perfil psicológico, de como, né, como a gente funciona, como é o nosso jeito de ser e de como são as nossas decisões, né? Isso é importante aí a gente pontuar. E nesse ponto da doação, né, que o pastor colocou, como é que eu sou no dia a dia, eu acho que a gente vai aprendendo quando a gente se dispõe, né, ano da metanoia. Eu me disponho a ser mais coletivo, a olhar mais para o outro, eu vou ajudar mais. Quanto mais eu faço, mais eu sou capaz de fazer. No meu ministério tem uns 30 É um desprendimento, não é isso? É um se colocar à disposição, pastor. Sabe por quê? Cada dia você... me permita só, porque a pessoa fala, cada dia que você faz, você tem esse sentimento menos você está mais focado no todo. E o senhor já reparou que num ministério grande, alguém pode ajudar com isso? É sempre as mesmas pessoas? Sempre. Você fala assim, alguém, né, é sempre assim, um ministério enorme, você fala, alguém pode varrer o chão? Eu. Aí quando você vai olhar os eus, num universo grande, você tem 4, 5 pessoas que estão sempre levantando a mão. A vida é corrida para todo mundo, é difícil para todo mundo, por que alguns conseguem fazer sempre e outros não conseguem fazer nunca? Né? Eu até procuro na minha liderança dar uma cutucadinha, né? Para ver se eu tiro alguém, né? Que isso é importante para se movimenta alguém que não se movimenta. Despertar esse sentimento. Desperta outro que dorme, para ver se a pessoa faz. Mas assim, é impressionante. E a gente olha. E o problema são as palavras sempre e nunca. Eu me lembro, eu ainda não era líder do ministério, minha líder era a amada pastora Monique, e a gente estava fazendo reunião com uma obreira, né? Que estava com dificuldade de presença e tudo. E ela falou o seguinte, que ela não ia na igreja porque ela tinha que fazer almoço. Não, eu não venho porque eu tenho que fazer almoço. Domingo de manhã, gente. Aí, imediatamente, eu olhei pra cara da pastora Mônica, assim, tipo, nós levamos um susto. Depois eu falei, pastora, nossa família não come? Né? Foi um humano naquela hora que a gente falou assim, né? Não tô fazendo aqui juízo de valor da necessidade de cada um. Eu tô dizendo o que cada um olha e fala assim, eu sou importante lá, então eu vou fazer comida no dia anterior, eu vou fazer comida de manhã, eu vou comer pão com ovo, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou estar lá, né? Então, vou comprar a quentinha do Vips. Muito bom, hoje tem quentinha do Vips, hoje frango parmegiana. Hoje é meu almoço, pensa. Mas eu gostaria, assim, né, Lili, até de nós nos atermos nesse primeiro pensamento de que é do coletivo. A Raquel estava falando, Valéria, eu estou pensando, Jesus falou assim, orai uns pelos outros, né? Uns pelos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que está inundando a minha alma é justamente esse sentimento de a gente mudar. Se eu começo a olhar de forma diferente, pensar de forma diferente, e isso vai me gerar uma nova atitude, e o que eu acho mais legal é que quando você começa a fazer, isso vai te dando um start de coisas novas, conhecer pessoas novas,
né? Pessoas que chegam para você te agradecendo, você começa a se sentir incentivada a continuar. Isso. Não, porque, poxa, eu sou o cara, não é humildade, né? Porque humildade, estou tentando lembrar a definição aqui na minha cabeça, humildade não é aquele que fala assim, poxa, olha só, veja como eu sou humilde, né? Não é aquela coisa. Esse já não é, né? Já não é mais veja humilde. Como eu sou humilde, já está orgulhoso de ser humilde, né? Mas você ser humilde no sentido de quê? Daquilo que você é, sem pretensões outras, né? Sem pretensões outras, de agregar a você valores com aquilo que você faz. Você faz porque você faz. Sabe uma coisa muito importante, pastor? Uma pessoa que não se ama, ela não pode amar o outro. E uma pessoa que não se ama, ela não se vê importante. Se ela não se vê importante, ela não pensa no nós. Porque ela acha que ela não faz diferença na vida do outro. Aí eu já estava querendo falar, que cada um tem sua história. E cada um, Deus vai falar em algum momento. Eu acho que a gente tem que disponibilizar o conhecimento para todos, até porque a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos, ou seja, todos têm oportunidade. Então, todos têm a oportunidade de estar ouvindo agora. Agora, uns vão ouvir e vão dizer, realmente eu tenho, e vão começar a permitir que a palavra de Deus renove a mente deles, e outros ainda não vão estar nesse tempo. Porque é a mesma coisa que querer uma criança de 2 anos de idade, 1 ano de idade, amarre o tênis dela. Entendeu? Coloca o cadastro aí e amarra seu tênis. Ela não está preparada ainda. Ela não tem maturidade ainda para fazer isso. Outra coisa é você dizer para uma criança de 10 anos, ó, já está na hora de você saber amarrar seu tênis. Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente quer que a pessoa entre num determinado nível de aprendizagem, mas Deus disse assim, não é isso que eu quero para ela, não. Para ela é outra coisa. Você toma conta da tua vida, aprende o que você tem que aprender e deixa o outro aprender na velocidade dele. E olha como isso é complexo, né? Deus é simples, mas é complexo. Você vê, Deus tem um plano para cada um de nós. Eu creio nisso com todas as minhas forças. E Ele tem um plano de salvação. E Ele tem um plano que é para todos. E como é que isso se casa? Você cumpre, você permite que Deus cumpra o plano dele na sua vida e o somatório dos planos cumpre o plano maior. E cada vez que você permite que Deus cumpra o plano na sua vida, você está ajudando o irmão, o próximo, né, que está à sua volta, aí tendo o plano próprio construindo. Porque como a gente trabalha na coletividade, gente, tem que ter a mente de Deus, porque a mente humana não consegue alcançar esse nível. É impossível. É pura revelação, né? E eu penso muito assim, quando a gente olha para uma pessoa que ela tá muito no individual, né, de uma maneira fora do normal, você vai conversar com ela, ela não tá funcionando. Ela não tá funcional, ela não se sente importante, ela não vê o valor da participação dela, porque quando você ajuda, quando você faz e você tem aquele sentimento de contribuição, você tá fisiologicamente incentivado a continuar, né? Você fica motivado, é um bem-estar. Você que tá ouvindo a gente, se você já varreu um chão, serviu uma comida, tomou conta do filho de alguém, sem, né, não é um trabalho, é um serviço, né, sem cobrar nada, e essa gratidão, gente, isso é maravilhoso. Deixa eu só, Liane Fortunato entrou, Gilberto Cavalgante entrou e Gilberto participou. Bom dia, saudade dessa equipe abençoada. Seja bem-vindo. Amém, Deus abençoe você, esteja conosco sempre, todos os sábados, ao longo da semana, aí participando do Pense Nisso. Liane Fortunato, nossa prima, vovó do ano, tem uma netinha, Isadora, rechonchuda, de olho verde, que precisa nos visitar, viu, Liane? Leva ela lá no aniversário que a gente vai adorar recebê-la. Genane Araújo, voltando, Deus age no secreto, que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Ô, glória! Voltando à palavra de Deus, penso eu, quero ler com você Romanos, o texto que eu li, diz assim, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz assim, porque antes conheceu, também o predestinou para serem conforme. Olha o que ele está dizendo.
para serem conforme a imagem de seu filho. Né? Que todas as coisas contribuem. O quê? Todas. Sem rótulo. Tudo que você fizer ela desemboca, ela tem um sentido, uma seta só, uma rua só, um destino só, de quê? De serem a imagem do seu filho. Aí, penso eu, o que é esse filho? Quem é o filho? Qual é a imagem? Quais são os seus propósitos para cada um de nós? Né? O para que ele veio? Porque a gente fala muito assim, mas Cristo veio para salvar. Sem salvação não tinha... Né? Não tem como entrar no reino. Não tem como entrar no reino. Então, a ideia principal não foi salvar. Quer dizer, é um combo, né? É um combo. Você precisa de salvação, como a Valéria falou, para você adentrar, não tem jeito. É a passagem, né? O bilhete. É o green card. É o Rio Card, passar. Para passar não tem jeito. Mas ele quer, penso eu aqui, queria que você também refletisse comigo, que nós voltemos, Valéria, a sermos o quê? O Isha, a sermos aquilo que Deus criou. É porque para ser filho, a gente tem que ter a salvação, certo? A salvação é o status quo da coisa, não tem Mas jeito. antes da salvação, a gente é criatura. A gente é salvo, passa a ser filho. Aí, no momento que a gente passa a ser filho, eu tenho que começar na realidade, a me espelhar ao não pai. é passar, nós sempre fomos. É restaurar a condição, né? Botar na ordem. Né? Botar as coisas na ordem. ordem. Então, quer dizer, no momento que eu passo, que eu assumo que eu sou filho, que eu restauro, que eu reencontro o meu pai, eu começo a andar com o meu pai, e me espelhar no meu irmão mais velho, né? O cara. Né? E como a palavra diz aqui, né? Jesus como primogênito de muitos irmãos. Mas é exatamente isso. Ele alguém, é o primeiro de uma nova geração. Qual é a nova geração? Daqueles que entraram, daqueles que nasceram de novo. São coisas tão importantes que eu queria que você, né, para aí uns 5 minutinhos, né, e pense e peça exatamente esse esclarecimento a Deus. Ele nos chama, uma outra palavrinha aqui, que a gente não dá o menor valor, sabe qual é? De irmão. A gente chama, irmão virou um tratamento. Um tratamento, exatamente isso, virou um tratamento. Senhor, né? senhora, meu amigo, minha amiga, meu colega, meu irmão. Quer dizer, ele não tem peso, não tem significado nenhum. A palavra em si não perdeu o significado. O que a palavra de Deus nos chama, nos traz de volta, nos arremete exatamente para que nós possamos parar para pensar como irmãos. Irmãos, exatamente. Né? Irmãos, e o que é ser irmão? Irmão, estou junto contigo, carne e osso. Né? É o nosso pai. Aí é que tá, às vezes não, no geral as pessoas trazem o que elas entendem de família, o que elas entendem de pai, o que elas entendem para dentro da igreja. Eu lembro que E a referência nem sempre é boa. Pois é, o pastor tá falando de irmão estar junto, eu lembro que teve uma pessoa que virou para mim e disse assim, você e suas irmãs são um em carne, né? Aí eu virei assim, realmente, nós somos um em carne, mas de vez em quando arrebenta a cutícula, quebra a unha, machuca o dedo, o que faz parte. É por isso que a gente é um em carne, porque apesar de quebrar, machucar, a gente tá junta. As pessoas... Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve esse caso e teve um outro caso quando a minha mãe estava internada, que as pessoas diziam assim, vocês são uma família muito unida. A gente achava isso natural. A gente não via nada de diferente no nosso relacionamento, mas as pessoas que estavam de fora viam. E as pessoas que estavam de fora... nós estamos aqui num bate-papo, né? Você vê que uma coisa mudou. Estar unido virou um qualificativo. Não é um qualificativo. Estar unido é o normal. Mas né? Não é o normal. Mas é porque a gente mudou o sentido das coisas. Exatamente. Nunca foi tão desafiador para o cristão se posicionar no mundo, porque ele é literalmente um extraterrestre, né? Ele pensa diferente, ele veste diferente, ele deveria, pelo menos,
fala diferente, né? Tem atitudes diferentes. Outro dia eu estava comentando com uma pessoa, do jeito que está evoluindo, né? Do jeito que o fim dos tempos está próximo, daqui a pouco a gente vai ser condenado lá em casa por ser uma família tradicional, né? Pai, mãe, 2 filhos, Mas porque é verdade. é complicado, né? Eu converso com as pessoas falam, ah, você tem filho? Tem. Não tem problema eu ter um filho grande, já na faculdade, ninguém se espanta com isso. Mas quando eu falo que eu sou casada há 23 anos, como você quer dizer? Ter um filho não é problema. Ter filho você pode ter com 10 anos se você quiser. E eu já vou inverter a situação. Não, eu primeiro vou inverter. Eu queria você falar assim, ela é mulher e ele é homem. Caramba, olha aí. Eu vou inverter a situação da chama Raquel. a Globo, sei lá. Isso. A Band, eu não sei. Pra quem não sabe, eu sou solteira e não tenho filhos. Quando eu converso com os meus alunos, eles não se escandalizam pelo fato de eu ser solteira. Eles se escandalizam pelo fato de eu não ter filhos. Pois é, então a referência está deturpada, né? Em relação a tudo, em relação ao comportamento, em relação à conduta, em relação ao jeito de pensar. Então, voltando lá na primeira pergunta do pastor, que eu acho que é o fundamental cerne da nossa discussão. Como faz para a gente ter metanoia nessa área, né? Como faz para a gente mudar o jeito de pensar? Primeiro, você só muda o seu jeito de pensar se alimentando diferente. Ouvindo e vendo a mesma coisa, você vai continuar pensando igual. Então, leia sobre isso, ore sobre isso, peça a revelação ao Senhor e invista demais no seu amor próprio. Você é feito em imagem e semelhança de Deus. Deus te ama do jeito que você é, te chamou do jeito, porque se você não se amar, você não vai poder amar ninguém. As pessoas estão escravas de referências, porque eu devia ganhar mais, eu devia pesar menos, porque o meu filho devia ser assim. Não devia nada. Do jeito que você tá, faz o melhor que você puder. Deus te chamou para ser único, e dentro desse único é aquela coisa da mão. Ele te chamou para ser mão de um corpo. Mas é difícil, porque o tema ele é tão abrangente. Vasto, que né? ele disse exatamente para serem, eu vou ler de novo aqui. 2 minutos, estamos terminando nosso programa. Ele diz aqui, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos, predestinou eles também, que chamou, e para que sejamos igual ao seu filho, conforme a imagem do seu filho. Então, esse que eu acho que é o pilar. É a referência. Né? Nós, o que fazemos, seja o que for, ele está de acordo, ele nos arremete a ser a imagem do meu pai, do filho, né? Eu acho que é isso que você deve pensar. Nosso programa está terminando, nós nos propomos exatamente a fazer você pensar, fazer que você fique um pouco mais parecido com o pai. Suas considerações rapidinhos, Valéria e Raquel. Assuma que você é diferente, porque às vezes você está criando horizontes para uma pessoa que não sabe que existe diferente, que o diferente pode ser bom. Amém. Deus abençoe, se permita viver a metanoia, que o ano está só começando e Deus ainda tem muito pra gente. Amém. Então, terminando nosso programa, agradecidos a Deus, a você. Participe, espalhe a notícia. É um programa que faz você pensar. Nossa ideia é pensar como Deus quer, pensar segundo a palavra de Deus. Essa é a nossa proposição. Tenha um dia de paz, cheio da presença de Deus, que você seja irmão, que você adote mesmo aí a família, seja filho, e em nome de Jesus possa ser glorificado aí na sua casa, na sua família, nos seus atos, em nome de Jesus. Amarás o teu próximo assim como a ti mesmo. Ame o seu próximo e Deus vai ser glorificado em você. Amanhã, dia da sua igreja, vá lá ouvir a palavra de Deus, vai ser restaurado, vai ser abençoado, vai comer daquilo que Deus tem em nome de Jesus. Estamos terminando nosso programa. Que Deus abençoe, que Deus guarde um excelente dia. Obrigado, Sidney, obrigado você que participou. Mas no meio da semana, estamos aí com um novo tema em nome de Jesus. Sabe por quê? Pense nisso, porque isso é de Deus. Esse negócio da expectativa, tive um aluno